do acreditar em Deus ou não, do ter fé ou não. Aí existem também essas predisposições físicas, neurológicas, né? Então, isso é importante e que a gente só sabe disso, acho que com um pouco mais do tempo recente também, né? Isso. E eu costumo dizer o seguinte, tem um motivo para isso, porque a gente tinha ignorância, a gente não sabia muitas informações do cérebro. Aquele dilema, voltando lá para a filosofia, né? Dilema mente e corpo. Então, eu tinha uma sensação que a mente era uma coisa, o corpo era outra. Então, eu falo com todo paciente que às vezes ele está resistente ou procura um psiquiatra, eu encaminhei, a pessoa tem a noção que ela se resolve. Eu falo assim, ó, alguém é culpado, alguém vai criminalizar ou dizer que é um absurdo, que ele não teve força de vontade porque ele ser hipertenso? Né? A própria questão do ganho de peso, né, que a gente está falando, é uma coisa do cérebro, né? É o jeito que o cérebro entende aquilo. Óbvio que tem um fator criação, tem uma série de coisas. A depressão, e a gente tem um problema muito grave, porque normalmente, além da não compreensão, a gente tem uma sensação de culpabilizar. Então, por exemplo, do exemplo do suicídio comigo, é porque a profissão é muita pressão e a pessoa acaba suicidando. Tem uma base ambiental, mas tem uma base também genética. E, além disso, tem a questão do cuidado. Então, muitas vezes, a pessoa ela não percebe. Eu costumo dizer para um paciente assim, quem não tem depressão, não tem humor deprimido, eu brinco com um familiar que às vezes está a esposa com depressão, o marido sem compreender nada do que está acontecendo, a vida está boa, ela se aposentou, que era o sonho dela, os filhos estão criados, todo mundo saudável. Eu costumo brincar do óculos escuro. Quem está com óculos escuro está vendo tudo escuro e ninguém está vendo. Então, quem tem depressão, muitas vezes, é como se ela tivesse uma modulação diferente do cérebro e os estímulos foram diferentes. E aí, medicação, da mesma forma que um remédio baixa a pressão, um remédio pode melhorar essa parte do estímulo dela. E a gente vê que é uma coisa absolutamente interna mesmo, né? Não está condicionada necessariamente aos fatores externos, né? No sentido que uma pessoa rica, que tem uma vida boa, que faça o que quer, que vive como quer, vive numa casa boa, incrível, porque às vezes a gente associa isso à tristeza do não ter, né? Isso. E nem sempre essa questão está ligada ao ter ou ao não ter, né? E a rede social trouxe isso, né? A gente está vendo, né? E a gente ainda vê isso, né? Como é que aquela pessoa tá assim se ela tem uma vida tão boa, né? E aí a gente vê que é uma questão muito mais interna, que não depende exatamente de fatores exteriores, né? O cérebro, doutor, pode sempre ser reeducado? Pode. Ou ele vicia e uma vez que vicia, já era? Pode. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente pensa no cérebro, a gente pensa o seguinte, tem uma parte predisposição, tem uma parte ambiental. Vou dar exemplo para o senhor, você vê que a ciência, a vantagem é que ela se reinventa, ela pensa novamente e tal. Historicamente, a gente dizia a diferença do cérebro da mulher e do homem. A mulher é melhor para organização, o homem é melhor para direção, o homem é mais isso e aquilo. Não dá para dizer que são iguais o cérebro, mas você percebe que muitos desses preconceitos que a gente tinha era o treinamento. Então, a menina botava para brincar disso, o homem... Então, assim, são iguais ou não são iguais, a gente sabe disso. Mas hoje a gente sabe, antigamente era impensável a mulher fazer física, engenharia, né? A própria medicina foi uma profissão durante muito tempo masculina, né? Então, assim, a gente percebe que é difícil, em primeiro lugar, a gente entender o que é da pessoa e o que é ambiental. Então, às vezes, quando alguém vem me falar disso, eu não sou muito bom. Será que você não é muito bom ou você não foi treinado? Ou você não foi estimulado, né? Então, essa que é o grande detalhe. Então, essa questão de diferenciar cérebro masculino, homem e mulher, isso é hoje em dia, na neurociência, para você ter ideia, tem uma grande neurocientista... Ambos teriam a mesma possibilidade e capacidade. Capacidade. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte, se a gente for imaginar, se a gente bota essa barreira, a gente está impedindo que a mulher desenvolva. Então, assim, se você... Alguns mais antigos tinham questão, veja as salas de física, veja as salas de matemática, né? Mas você percebia Mas que... não era uma questão de preferência ou de possibilidade, de gostos em si, era a possibilidade. A possibilidade. Né? Então, as situações de poder, se você olha político, empresário... Eu vi um estudo que eu achei interessante. Eles botaram da Ibovespa, né? As empresas que estão em Ibovespa, acho que CEO só tinha uma mulher. Então, assim, o que isso é o fator ambiental. Então, se você pensa que todos são iguais, vão ter todos os estímulos, então é o melhor cenário. Você pergunta assim, Júlio, do ponto de vista da neurociência, é uma diferença? A diferença hormonal, né? É uma série de diferenças. Mas isso não interfere na capacidade de funcionamento, de funcionamento, né? Eu costumo dizer... Interfere no quê, doutor? Desculpa interromper, mas... Isso. Interfere no quê? Vou dar exemplo. Quando a gente olha homem e mulher, vou dizer só tempo de vida. O tempo de vida da mulher, a mulher vive em média 5 anos a mais, ou 8 do homem. Eu até brinco, quase outra espécie. Por isso a gente vê muito falar de viúva e raramente vê falar de viúvo, né? Então a mulher vive mais. A questão hormonal da mulher, ela tem um ciclo. O ciclo dela é muito forte, os desejos, os estímulos. O homem não tem muito isso, né?
A questão também da testosterona. A testosterona tem relação com a agressividade, com a impulsividade. Então, assim, existe um arcabouço diferente de homem e de mulher. A gente dá para dizer isso, né? Mas a partir do momento que você tenta transpor isso para dizer que um tem mais habilidade, aí tá a grande falha. Por exemplo, pensando nisso, aquela história que uma mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e um homem não. Isso é Faz mito. sentir mito, Isso né? é mito, isso é mito. Tanto que a gente até hoje costuma falar que o burnout, né? Que vamos dizer que o senhor falou mais ou menos assim, tem um limite, né? Não é que tem um limite, mas a gente precisa do descanso, né? Tinha a ideia de que existem pessoas que são multitarefa. Não é que ela é multitarefa. Ela pensa uma coisa e consegue voltar para outra, mas você está pensando uma coisa por momento. No caso da mulher, às vezes é difícil de se comparar, porque a mulher, hoje em dia já tem trabalhos mostrando isso, né? O tempo que ela usa para atividade doméstica é muito maior que o homem. E sempre foi. A mãe ensina isso. Então é muito difícil você filtrar e dizer o que é de uma coisa e o que é de outra. Entendi.